8h46, esse calorão dos últimos dias, minha gente, deve continuar até o domingo, pelo menos. As temperaturas tão altas, acima do normal, né, devem dar uma trégua, mas provavelmente lá na segunda-feira, a gente vai tentar entender um pouquinho mais. Vamos chamar quem entende aqui para passar a previsão correta para a gente. Vamos conversar com o meteorologista da Notus, o Alexandre Nascimento. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, hein? Olá, bom dia, Rafael. Muito bom dia, Lívia. Tudo bem? Tudo jóia. O Alexandre, esse período diferente a que nós estamos submetidos aqui, de um calor de fato muito acima da média com a que a gente está acostumado, vai até o fim de semana mesmo, até amanhã, semana que vem já vai ser uma semana um pouco mais dentro da caixinha, dentro do padrão, é por aí? Exatamente, Rafael. Nós temos aí a onda de calor, né, ela já está chegando ao fim. Na cidade, por exemplo, no estado de São Paulo, né, hoje é o último dia de calor. Nos estados de Santa Catarina, do Paraná, ainda está quente, mas também já está chegando ao fim, né? Aliás, Santa Catarina já foi, né? O estado do Paraná ainda é bastante quente nesse momento, por exemplo. Curitiba, 27 graus, isso é uma coisa impensada para o curitibano, né? E a gente está falando da temperatura registrada às 8 horas da manhã na cidade. Mas isso, né, como você já falou, está chegando ao fim até vamos dizer assim, até essa altura do país. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil, amanhã já terão temperaturas aí bem mais baixas do que vai ser registrado hoje à tarde. Por exemplo, só para ter uma ideia, São Paulo hoje ainda deve chegar à marca aí de 35 graus, nesse momento já superou os 30 graus, e durante a tarde a expectativa aí do começo da mudança. No centro-norte de Minas, né, boa parte do restante aí do centro-oeste, Espírito Santo, o domingo ainda vai ser bastante quente, ainda tem alerta da onda de calor, mas a expectativa é de que essa temperatura mude também no começo da próxima semana, ou seja, né, a onda de calor mesmo, propriamente dita, com valores extremos, como você citou há pouco, né, ontem, por exemplo, nós tivemos lá em Porto Murtinho, que é no noroeste do estado de Mato Grosso do Sul, temperatura superando os 43 graus. Então, isso é uma coisa realmente impensada, até mesmo para a época do ano, a gente já está aí se aproximando do verão. Agora, Alexandre, é por causa desse calor todo, desse calor extremo, que a gente pode, sim, ter essa previsão do tempo confirmada de chuvas exageradas, tempestades aqui para a região de São Paulo, ainda neste sábado. O que você diz sobre essa previsão? Vai cair essa chuva? Olha, o risco é iminente e gigantesco. Você imagina o seguinte, você tem uma região de fortíssimo contraste térmico. O simples fato do contraste térmico já seria capaz de provocar aí a formação de nuvens muito carregadas, nuvens do tipo cumulonimbus, que são nuvens de tempestade, que vem aí acompanhada de raios, né, de fortes rajadas de vento. E embebido a tudo isso, né, a gente ainda tem um sistema, né, um sistema frontal. Então, a combinação, né, do deslocamento dessa frente fria, encontrando à sua frente um ar tão quente quanto o registrado nos últimos dias, não tem como descartar o risco de temporais. E aí esses temporais, eles podem vir aí acompanhados de rajadas de vento. Veja bem, muitos falou aí naquele episódio do começo do mês, né, de o vento superou a marca de 100 km por hora. Nós tivemos aí no último feriado, né, na quarta-feira, ventos 30, 40 km mais baixos do que 100 km por hora e também provocaram problemas, né? Então, rajadas de vento na casa aí dos 60 km por hora, né, já são suficientes para provocar problemas. Então, não precisa ter 100 km por hora. Então, infelizmente, é essa a condição. Não tem como descartar esse risco, e não é só para a cidade de São Paulo, né? Nós temos aí esse risco para o interior, né, e também para o litoral. Amanhã é mais um dia assim, nublado, com chuva já no período da manhã, o calorão vai embora, mas ainda há risco de ventania, por exemplo, no litoral norte paulista. Então, o alerta, né, para o litoral começa hoje e vai até amanhã. Aqui na cidade de São Paulo, o risco para chuva mais forte, essa chuva muito rápida, muito intensa, com raios, possibilidade de granizo e também as fortes rajadas de vento, ficam mais restritas ao dia de hoje.
E hoje, fim da tarde, é mais ou menos isso, Alexandre? A gente conversou com a Defesa Civil agora há pouquinho, eles estavam falando a partir das 4 da tarde. A preocupação deles é das 4 da tarde até às 11 da noite. É mais ou menos esse o período. E para a gente ter pelo menos um efeito de comparação, vai ser mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu agora no começo do mês, que deixou a cidade uma semana aí sem luz? Olha, é difícil afirmar isso, né? Porque são eventos extremamente caóticos. E, como eu falei, se for pelo menos parecido com o que aconteceu na última quarta-feira, já provoca transtorno. Teve gente que teve, né, não ficou uma semana novamente sem luz, mas ficou aí alguns momentos, né, algumas horas sem luz. Então, tem o risco de temporal. Se vai ser de 60, 80 ou 100, né, depende também da região. Nesse momento agora não tem como te afirmar se vai ser de 60, 80 ou 100 km por hora. Sim. Mas acima de 60 km, o risco é gigantesco e isso já é capaz de provocar transtorno. E a explicação, Alexandre, para todos esses eventos extremos que a gente está tendo, não só o calor extremo em boa parte do país, a seca extrema no norte do país, os mais de 3 mil focos de incêndio no Pantanal em 15 dias, algo absolutamente fora da curva, embora seja um momento em que isso aconteça todos os anos. A explicação para tudo isso que está acontecendo é realmente o El Niño, como efeitos potencializados pelas mudanças climáticas? Dá para deixar de associar uma coisa com a outra? Não tem como deixar. Veja bem, o El Niño por si só, né, ele já é capaz de provocar ondas de calor, ele é capaz de provocar enchentes no sul, seca no centro e norte do Brasil. No entanto, num ambiente, né, de mudança climática, os fenômenos que provocam efeitos fortes, eles ficam ainda mais intensos. O que isso quer dizer? Que os temporais no sul podem ser mega temporais. A seca no centro e norte do Brasil pode ser uma mega seca. Você acabou de citar a questão do Pantanal. É normal, né, o pico de incêndio na região centro-oeste, incluindo o bioma Pantanal, ocorrer em setembro. Nesse ano, lá em setembro, estava super tranquilo, né? Um dos setembros que menos queimou, olhando o histórico desde 2003. E aí, de lá para cá, vem aumentando, quando normalmente o que deveria acontecer nessa época do ano? Né? Aumentar a força e a frequência da chuva. Então, assim, a gente teve essas ondas de calor, a onda de calor já está diretamente ligada ao fato de praticamente não termos nuvens no céu, temperatura, né, como eu falei, Porto Murtinho chegou a 43, região de Corumbá a 40 graus, é exatamente aí o caminho, né, das imagens que a gente viu nos últimos dias, e que ainda permanece pegando fogo, porque, infelizmente, né, não tem como você apagar quando chega a uma proporção tão grande assim, vai ter que contar com a ajuda, né, do céu, e o céu só vai trazer aí essa melhora ao longo do final de semana, começo da semana que vem na região. Mas é isso aí que você acabou de falar, né? Nós estamos envolvidos, né? Eu não diria a mudança, que a gente já está vivendo, já mudou, né? A gente já está vivendo uma nova realidade. E aí, quando vem um fenômeno como o El Niño, como a Laninha, seus efeitos são potencializados, né? E aí, quando outro fenômeno termina se juntando a ele, como nós tivemos aí esse sistema de alta pressão durante esses últimos 10 dias sobre o Brasil, os efeitos vão se empilhando e o resultado é o que a gente está vendo aí, temperatura de 42, 43 graus. Mas todo ano acontece 43 graus, concordo plenamente. Agora, 4, 5, 6, de 10 dias seguidos, aí realmente, né, alguma coisa está fora da caixinha, né, e é aquilo que os cientistas vêm alertando já há 20, 30 anos, e a gente não tomou nenhum tipo de precaução. E vai acontecer de novo até o El Niño ir embora, Alexandre? Olha, tem risco sim. Olhando hoje a previsão, né, hoje em dia os modelos eles têm uma certa assertividade, né, que dá para a gente confiar nas próximas semanas. Hoje a gente consegue enxergar até o final do ano, né? Possivelmente a gente vai ter aí um período um pouco mais molhado, um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas ali ou no finalzinho de dezembro ou no começo de janeiro tem risco para um evento parecido. Tá, ainda está muito distante, não dá para bater martelo, olha, o meteorologista falou que vai acontecer nessa época do ano. Mas se existe a possibilidade, a gente fica de olho, né? Nas próximas semanas ficaremos de olho. Como o El Niño só deve ir embora depois do primeiro trimestre de 2024, tem risco sim. Tá? O El Niño, a principal caracterização dela
dele, é isso, segurar as frentes frias mais para o sul aqui do nosso país. E aí, com isso, né, um sistema mais quente se forma no Brasil Central e bloqueia a passagem das frentes frias. Ao acontecer isso, a gente pode ter novamente aí uma semana estupidamente quente, e aí muito quente, mais seca do que o normal, né, termina provocando aí o espalhamento, por exemplo, de fenômenos como queimadas. Então, sim, há risco, né, existe aí um ponto de atenção para a virada do ano, tá? Não é ainda uma previsão propriamente dita, mas um ponto de atenção por parte de nós meteorologistas, e que não aconteça esse, mas mesmo ali nos meses de janeiro e fevereiro há risco e a gente está de olho. Muito bem, nós conversamos com o Alexandre Nascimento, meteorologista da Notus. Alexandre, bom dia, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Grande abraço, até a próxima.